Se você quer relembrar para que serve a regra de 3 e como usar em um exercício, essa aula é para você. Me chamo Tauana e também estou nessa luta de estudar para concursos. Vou prestar um também. Caso você esteja conhecendo o canal por esse vídeo, meu objetivo é estudar todos os tópicos dos editais abertos para a cidade de Ribeirão Preto, que são os mesmos para várias outras cidades. Por isso, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo para checar do que se trata as aulas que eu já soltei e as que ainda vou postar. Agora vamos lá? A regra de 3 é uma técnica usada para encontrar uma medida quando conhecemos as outras 3, desde que essas 4 medidas formem uma proporção. Proporção foi o assunto da aula passada, que significa igualdade entre razões, ou seja, A dividido por B é igual a C dividido por D, de onde podemos usar a propriedade fundamental das proporções, que é multiplicar em cruz. Portanto, multiplicando em cruz, a gente tem que A vezes D é igual a B vezes o C. Como escrever a igualdade entre razões no formato de regra de 3? O primeiro passo é identificar as grandezas envolvidas. Vamos chamar de grandeza 1 e grandeza 2. O segundo passo é identificar quanto da grandeza 1 está para a grandeza 2. Nesse caso, A está para C, que são os numeradores das frações apresentadas no slide anterior. E o terceiro passo é a continuação do segundo, que é assim como quanto de alguma grandeza está para outra, ou seja, quanto está para D. Nesse caso, basta a gente multiplicar em cruz e a gente vai ter que A vezes D é igual a alguma quantidade vezes o C, e a gente já sabe que essa quantidade é igual a B por causa do slide anterior. Mas cuidado, só pode multiplicar em cruz quando as grandezas forem diretamente proporcionais. Mas o que é uma grandeza? E o que significa ser diretamente proporcional? Bom, a gente precisa destrinchar um pouco sobre o conceito de grandeza. Grandeza é tudo aquilo que pode ser contado e medido, como o tempo, a velocidade, comprimento, preço, idade, temperaturas, entre várias outras. Todas as grandezas devem ter uma relação de proporção? Não necessariamente. Por exemplo, se a grandeza 1 for idade e a grandeza 2 for altura, e a gente supor por absurdo que são grandezas diretamente proporcionais, então uma pessoa de 30 anos com 1,60 m de altura terá 3,20 m quando completar 60 anos. O que a gente sabe que não acontece porque nenhum humano tem 3,20 m de altura. Então, as grandezas podem ser diretamente proporcionais, ou seja, quando uma medida aumenta, a outra aumenta também, ou quando uma medida diminui, a outra diminui também na mesma proporção. Inversamente proporcionais, quando um aumento na medida de uma delas faz com que a medida da outra seja reduzida na mesma proporção, e, por fim, não proporcionais, como a gente viu no exemplo do slide anterior. Agora, sobre a regra de 3, tem dois tipos, a regra de 3 simples e a regra de 3 composta. A regra de 3 simples é uma proporção entre duas grandezas, e a regra de 3 composta é uma proporção entre 3 ou mais grandezas, onde aqui do lado esquerdo ou o numerador ou o denominador vai ser a variável que a gente quer descobrir o valor, e do lado direito a gente precisa fazer os ajustes necessários para ser uma multiplicação de frações. Nos próximos slides eu vou apresentar um exemplo de cada caso. Primeiro, regra de 3 simples para grandezas diretamente proporcionais. Ayrton tem um estacionamento e oferece o serviço de lavagem de carros. Ele lava 6 carros em 3 horas e meia. Se ele manter a mesma proporção nas próximas lavagens e precisar lavar 8 carros, quantas horas ele vai gastar? O primeiro passo é identificar quais são as grandezas envolvidas nesse problema. A primeira grandeza é a quantidade de carros e a segunda grandeza é o tempo, e aqui eu vou adotar o tempo em minutos porque eu acho que fica mais fácil de resolver a conta. Mas caso você opte por tempo em horas, aqui tem que converter 30 minutos para horas, que é 0,5, então vai ficar 3,5 horas.
Colocando as informações do enunciado, 6 carros está para 210 minutos, que nada mais é do que 3 vezes 60, que é 180 minutos, mais 30, 210 minutos. Assim como 8 carros está para a quantidade de minutos que a gente quer encontrar, que é a hora que ele vai gastar para lavar 8 carros. A gente sempre começa estabelecendo um sentido da seta, pode ser para cima ou pode ser para baixo, mas se a quantidade de carros aumentar, então o Ayrton vai demorar mais tempo para lavar os carros, portanto, aqui também vai aumentar e se trata de um exercício de grandezas diretamente proporcionais. Nesse caso, a gente multiplica em cruz, logo 6 vezes x é igual a 8 vezes 210. Resolvendo 8 vezes 210 é igual a 1.680, dividido por esse 6, que está multiplicando, passa dividindo, que é igual a 280 minutos ou 4 horas e 40. Uma observação para exercícios desse tipo é que existe uma outra estratégia que resolve de maneira bem fácil. Essa estratégia é encontrar quanto tempo que o Ayrton demora para lavar um carro e depois multiplicar por 8. Então aqui, se você transformar isso para minutos, 210 minutos e dividir por 6, você vai encontrar que ele gasta 35 minutos por carro. Portanto, 35 vezes 8 é igual a 280. Regra de 3 simples para grandezas inversamente proporcionais. Para viajar da sua cidade para a cidade dos pais, Paula mantém uma velocidade média de 80 km por hora e leva 2 horas e 55 minutos. Se ela manter a velocidade média de 100 km por hora, quanto tempo ela gastará viajando? As grandezas envolvidas nesse problema são velocidade média em km por hora e o tempo, que também eu vou considerar em minutos porque eu acho mais fácil na hora de fazer os cálculos. Preenchendo com as informações do enunciado, a gente tem o seguinte: 80 km por hora está para 175 minutos. Aqui 2 horas é 120 minutos, mais 55 dá 175 minutos. Assim como 100 km por hora está para x minutos. Mas quando a velocidade média aumenta, o tempo que ela vai gastar viajando vai diminuir, porque ela está indo mais rápido para o seu destino. Portanto, essas grandezas são inversamente proporcionais. E nesse caso, a gente precisa resolver assim. Do lado esquerdo da igualdade, a gente deixa a fração que tem a incógnita. Então, 175 sobre x. Do lado direito da igualdade, a gente ajusta as frações. Se é uma grandeza diretamente proporcional, ela fica da maneira como está, 80 dividido por 100. Por se tratar de grandezas inversamente proporcionais, precisa inverter o numerador com o denominador. Por isso que é 100 dividido por 80. Agora basta multiplicar em cruz, como a gente já havia feito. Portanto, 100 vezes x é igual a 175 vezes 80, e resolvendo essa multiplicação e a divisão por 100, x é igual a 140 minutos ou 2 horas e 20 minutos. O que é um resultado bem plausível, porque se ela está aumentando a velocidade média em 20 km por hora, com certeza ela vai demorar menos do que 2 horas e 55 minutos de viagem. Nesse caso específico, ela vai demorar 2 horas e 20 minutos de viagem. Regra de 3 composta para grandezas diretamente proporcionais. Na empresa do João, tem 4 máquinas iguais que produzem 800 brinquedos em 40 minutos. Se o João comprar mais 2 máquinas, quantos brinquedos seriam produzidos em 1 hora? As grandezas envolvidas nesse problema são número de máquinas, número de brinquedos e tempo, que eu vou considerar em minutos. Preenchendo com as informações do enunciado, a gente tem que 4 máquinas está para 800 brinquedos, que está para 40 minutos. Se o João comprar mais 2 máquinas, ele vai ficar com 6 máquinas, que está para a quantidade de brinquedos que eu quero saber, que está para 1 hora, 60 minutos. Quando o problema trata de uma regra de 3 composta, eu aconselho
sempre analisar de duas em duas grandezas, começando pela grandeza que tem a incógnita. Se a quantidade de brinquedos está aumentando, isso significa que vai precisar aumentar o número de máquinas. Portanto, essa grandeza número de máquinas é diretamente proporcional à grandeza número de brinquedos. E se o número de brinquedos está aumentando, isso significa que vai precisar de mais tempo de produção. Portanto, também é diretamente proporcional o número de brinquedos com o tempo em minutos. Dá para fazer uma análise inversa. Se tem uma máquina trabalhando por mais tempo, então vai produzir mais brinquedos. E se tem mais máquinas produzindo, então o número de brinquedos vai aumentar. Sempre dá para fazer a comparação das duas maneiras, mas o importante é ignorar a grandeza que não está sendo analisada. Então, se eu estou analisando essas duas grandezas, ignora essa terceira. E se eu estou analisando essas duas grandezas, ignora a primeira. Nesse caso, do lado esquerdo da igualdade vai ficar a relação que contém o x, então 800 dividido por x é igual. E do lado direito da igualdade vai conter a multiplicação das frações, que nesse caso ficam nessa mesma ordem, por se tratar de grandezas diretamente proporcionais. Então, 4 dividido por 6 vezes 40 dividido por 60. Dividindo por 10 o numerador e o denominador, já cancela esse zero com esse zero, então vai ficar 4 vezes 4, 16, 6 vezes 6, 36. Multiplicando em cruz, x é igual a 1.800 brinquedos. Esse resultado é um resultado muito plausível, porque todas as grandezas são diretamente proporcionais e todas elas estão aumentando. Aumentou de 4 para 6 e aumentou o tempo de 40 para 60. Portanto, é óbvio que o x vai ser maior do que 800. Regra de 3 composta para alguma grandeza inversamente proporcional. Esse exercício vai tratar de uma grandeza que é inversamente proporcional, mas o raciocínio vale para mais grandezas inversamente proporcionais também. Ana alimenta 10 cachorros no canil em que trabalha como voluntária, usando o total de 60 kg de ração. Com essa quantidade, os cachorros têm suas refeições garantidas por 15 dias. Se a dona do canil trouxer mais 8 cachorros para o canil e comprar apenas 54 kg de ração, quantos dias completos os cachorros poderão se alimentar? As grandezas envolvidas nesse problema são quantidade de cachorros, ração em quilo e o número de dias. Completando com as informações do enunciado, a gente tem que 10 cachorros está para 60 kg de ração, que está para 15 dias. Se a dona do canil trouxer mais 8 cachorros, então terá um total de 18 cachorros. E ela comprou apenas 54 kg de ração, por isso que 18 está para 54, que está para x, sendo x o número de dias completos que os cachorros poderão se alimentar. Para começar essa análise, a gente precisa partir da grandeza que tem o x. Então, vamos supor que o número de dias está aumentando. Para o número de dias aumentar, significa que esse canil deveria ter um número menor de cachorros. Por quê? Quando o número de cachorros aumenta, o número de dias que eles conseguem se alimentar diminui. Portanto, a grandeza quantidade de cachorros e número de dias são inversamente proporcionais. Percebam que para fazer essa primeira relação, eu ignorei essa grandeza ração. Agora, ignorando a grandeza quantidade de cachorros e fazendo análise só para essas duas grandezas, se o número de dias aumenta, então é necessário que a ração aumente também. Ou, outra forma de pensar, se a quantidade de ração aumentar, então os cachorros serão alimentados por mais dias. Portanto, essa grandeza ração, ela é diretamente proporcional ao número de dias. Nesse caso, para efetuar as continhas, do lado esquerdo da igualdade vai ficar 15 dividido por x, e do lado direito a gente vai precisar fazer o ajuste da grandeza que é inversamente proporcional.
60 dividido por 54 é essa grandeza diretamente proporcional. Por isso que está na ordem escrita aqui, 60 dividido por 54. Agora, essa grandeza que é inversamente proporcional à grandeza que a gente tem a incógnita, precisa inverter o numerador com o denominador. Por isso que ficou 18 dividido por 10. Para resolver agora, basta multiplicar esses numeradores, esses denominadores e multiplicar em cruz. Desse lado aqui, dá para dividir por 10 em cima e embaixo, então vai ficar 6 vezes 18 dividido por 54. 54 dividido por 18, sobra 3 aqui no denominador. 6 dividido por 3 dá 2. Portanto, x é igual a 7 dias e meio. Como o enunciado pede quantos dias completos os cachorros poderão se alimentar, a resposta é 7 dias. Esse foi o vídeo que eu preparei para a aula de hoje de regra de 3 simples e composta, e eu espero que tenha te ajudado a compreender como e onde usar essa técnica para resolver problemas. Na próxima aula, que é a aula de exercícios, eu vou trazer alguns exercícios selecionados de provas passadas da VUNESP e apresentar a resolução passo a passo. Essas aulas de sexta são as aulas para colocar a mão na massa mesmo. Conto com a sua presença lá também. Tchau, tchau!